Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Brasil Conference 2026. Meu nome é Márcia Cunha dos Santos, sou engenheira, cientista, doutoranda em engenharia biomédica na Duke University. Mas aqui, nesse espaço, eu sou a Marcinha, presidente de Impacto Social. E eu queria começar com uma reflexão muito pessoal. A primeira vez que eu ouvi falar da Brasil Conference, eu me questionei. Qual é o sentido de discutir Brasil fora do Brasil? Para mim, aquilo parecia distante, parecia desconexo da realidade. Mas foi quando eu me mudei para o exterior que eu entendi. Estar em espaços internacionais, em universidades de referência, naturalmente gera visibilidade. Abre portas, direciona atenção, cria influência. E foi vivendo isso que eu percebi. Se nós temos esse holofote, por que não direcioná-lo para o que precisa ser iluminado? A Brasil Conference nasce exatamente dessa lógica. De usar esses espaços de excelências não como fim, mas como meio. Como ponte, como amplificador, como catalisador de impacto. E é dessa visão que nasce o impacto social da Brasil Conference. Hoje, o impacto social é composto por 7 programas, que refletem diferentes formas de transformar o Brasil. O programa Embaixadores, com lideranças do terceiro setor, o AI for Good, que usa inteligência artificial para resolver desafios sociais, o Cultura em Ação, que reconhece a arte como transformação, a Hack Brasil, impulsionando startups inovadoras, o Pesquisadores, valorizando a ciência brasileira, o Servindo Brasil, destacando agentes do serviço público que fazem a diferença, e o Diálogos, que empodera estudantes de ensino médio. Este ano, recebemos cerca de 2.500 inscrições em nossos programas. E, dentre elas, selecionamos 25 lideranças brasileiras. 25 pessoas que estão na ponta, que não estão esperando mudança, elas estão construindo no hoje. E é por isso que nós, como presidência, gostamos de pensar que o impacto social é o fronte da nossa conferência. Porque o impacto que queremos gerar no Brasil chega primeiro por essas pessoas. São elas que estão lá, nas comunidades, nas escolas, nas startups, nos hospitais, no setor público, transformando a realidade todos os dias. Mas o que acontece aqui, nesses dias de conferência, as conversas, as conexões, as ideias, não termina por aqui. Isso reverbera. Reverbera nas decisões que serão tomadas, nas parcerias que vão nascer, nos projetos que vão crescer, e nas vidas que serão impactadas, muitas vezes sem que a gente sequer veja. A Brasil Conference não é só um evento, é um ponto de inflexão. E o impacto social é o nosso compromisso de garantir que essa inflexão não fique só aqui, mas atravesse fronteiras, chegue no Brasil e se traduza em uma transformação real, hoje. E eu não posso deixar de estar aqui e não agradecer aos patrocinadores e apoiadores que tornam o impacto social possível. Temos uma estrutura robusta de financiamento que nos permite trazer essas 25 lideranças. Muitas vezes, desde a emissão de um passaporte até a chegada aqui em Boston. E falando em construção, um agradecimento especial ao maior time da Brasil Conference, mais de 60 organizadores de impacto social, que conduziram processos seletivos, éticos, humanos. E mais que isso, que reconheceram e acolheram lideranças que confiaram as suas histórias a nós. Também agradeço à professora Márcia Castro, ao professor Léo Bird e ao professor Rodrigo Verde, que nos apoiam como conselheiros e fortalecem todo o trabalho dessas 25 lideranças. Por fim, queria agradecer aos meus co-presidentes. Obrigada por abraçarem e cuidarem do impacto social tanto quanto eu. Muito obrigada e que a Brasil Conference 2016 comece. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe de Freitas Daúde, sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e estudante de 4º ano de Economia e Finanças na Northeastern University, logo ali do outro lado do rio. Liderar a área de fundraising da Brasil Conference 2026 foi um desafio muito grande, que exigiu muita coragem e resiliência. Mas mais do que isso, foi um longo caminho de aprendizados.
Na verdade, como diria minha mentora, Michele Borges, ex-presidente de fundraising da Brasil Conference, estar aqui nessa posição é um desafio único, mas também uma oportunidade muito única de conhecer pessoas, empresas e instituições incríveis que acreditam na nossa missão e acreditam na nossa capacidade enquanto organização estudantil. Hoje, estamos abrindo aqui não apenas um palco para discussões e aprendizados com pessoas que transformam o nosso país diariamente, mas também uma plataforma de conexões únicas que dificilmente aconteceriam em qualquer outro lugar. E é isso que torna a Brasil Conference tão especial. Porque a conferência não termina amanhã. Ela continua nas ideias que surgem, nas conversas que começam aqui, nas oportunidades que nascem desses encontros. E talvez o mais importante, o mais impressionante de tudo isso, seja o fato de que somos um evento organizado inteiramente por estudantes voluntários. Estudantes que decidiram se dedicar e ir além dos próprios compromissos acadêmicos, para construir algo maior do que elas mesmas. Isso faz parte da nossa essência. Nós somos feitos por estudantes inquietos, com uma vontade insaciável de construir algo grande para o nosso país. Dessa forma, gostaria de começar meus agradecimentos com vocês, nossos organizadores. Muito obrigado aos nossos VPs e a cada um dos mais de 100 organizadores que trabalham incansavelmente ao longo dos últimos 8 meses. A VC não acontece sem o esforço e trabalho de cada um de vocês. Gostaria de agradecer também aos nossos queridos professores que nos apoiaram do início ao fim nessa jornada desafiadora. Professor Rodrigo Verde, professor Léo Bird, professora Nilma, professora Márcia Castro. Muito obrigado. E em nome da Brasil Conference, gostaria de agradecer todos os nossos patrocinadores da nossa 12ª edição. Entre os parceiros de longa data, aos nossos novos apoiadores, muito obrigado à Nomad, à Ambev, à Fundação Itaú, ao Stark Bank, Itaú Unibanco, à Stone, à Mevo, à Zamp, à Live Mode, à Fundação Lehman, ao BTG Pactual, a Santos Lloyd Law, a TACO, IBMEC e The Weber Shandwick Collective. E também aos nossos apoiadores, a Fundação Estudar, a Fundação Bering, o Grupo Moura, a Rede Muda Mundo, a New Hack, o iFood, Manacá, Visa Fátio, Meiuca, a Lura e Brasil Foundation. Vocês são essenciais para o que a gente constrói aqui. E, por fim, aos participantes. A conferência é para vocês. Então, aproveitem cada conversa, cada painel, cada conexão. Porque muitas vezes esses momentos informais nos corredores, nos intervalos, nos encontros inesperados que só acontecem aqui, é onde surgem as ideias e oportunidades que realmente mudam trajetórias e que podem impactar o futuro do Brasil. Sejam muito bem-vindos à Brasil Conference 2026. Muito obrigado. Uau! Bom dia! Ó, todo mundo respondeu. Fiquei feliz com esse bom dia. Eu sou a Merlin Batista. Eu vou fazer minha audiodescrição para o time que está nos acompanhando de casa e que possam ter algum auxílio nesse sentido. Eu sou uma mulher preta de 1,62 m de altura. Estou usando Black Power. Eu estou com um blazer e uma calça xadrez quadriculada branco e preto. Estou com uma gravata das cores do Brasil. Da bandeira do Brasil, e estou usando o crachá e 2 broches, do ano 2025 e do ano 2026 da Brasil Conference. Estou usando muita maquiagem, porque eu adoro, e me falaram que eu estou cheirosa. Então, estou feliz. Sou a Merlin Batista, como eu falei para vocês, eu estou como presidente de comunicação da 12ª edição da Brasil Conference. O futuro do Brasil transformando desafios em progresso. O que eu preciso falar para vocês é que eu sou mestra, doutora em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Realizei meu último ano de doutorado na Escola de Saúde Pública aqui de Harvard, onde eu conheci a professora Márcia Castro. E eu iniciarei em alguns dias o meu pós-doutorado na mesma escola, transformando uma tecnologia digital para autocuidado, reabilitação, para ser inserida no nosso Sistema Único de Saúde.
Eu sou uma mulher preta amazonense das Barrancas do Rio Madeira, da cidade de Humaitá, uma cidade que fica a 680 quilômetros da capital Manaus. E eu sou a primeira presidente nortista e negra em 12 edições da conferência. Eu sou irmã dela. O que eu queria colocar aqui para vocês é um ponto extremamente importante. Para além do que já os meus colegas Marcinha e Felipe Daúde falaram, a Brasil Conference, que vocês viverão nos próximos dias, e já estão vivendo desde que vocês aceitaram estar aqui, será o resultado de um time de organizadores e organizadoras com mais de 160 estudantes e acadêmicos de 20 estados dos Estados Unidos. Várias histórias, várias vivências. E o mais importante de tudo, pessoal, a gente está falando de 67... Desculpa que eu estou trazendo problema. Vazou áudio, pessoal de casa. Eu estou trazendo números aqui para falar para vocês. Nós somos de 67 instituições dos Estados Unidos e todos brasileiros e brasileiras. De norte a sul do país, de todos os estados brasileiros. Se vocês terem noção, por semana, esse grupo de estudantes voluntários e acadêmicos voluntários dedicaram mais de 1000 horas para que esse sonho que vocês estão vivenciando aqui conosco pudessem ser realizado. Estamos aqui para discutir o futuro do Brasil e como transformar desafios em progresso. Nós temos mais de 60 palestrantes, nós temos mais de 1000 participantes, que a gente chama carinhosamente de atendis, que são o coração da Brasil Conference, e temos também um time incrível de brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo de casa, pelo YouTube e todas as transmissões que estão correndo agora, nesse momento. Bom, falar de comunicação, para além de falar, é expor para vocês que não nos acompanharam nesses 8 meses, o que é estar aqui, o que é organizar, pensar em cada detalhe, em cada fotinho, em cada post, em cada LinkedIn que vocês viram ali a gente marcando vocês, em cada newsletter. É falar da minha VP geral de comunicação, do meu VP de imprensa, da minha VP de comunicação interna, dos meus VPs de Digital Experience, do meu VP de Dados e Tech, da minha VP de BC Acoli e da minha VP de Gente e Gestão. Essas pessoas entregaram a estrutura interna e externa do que nosso maior sentimento, que é o amor pelo Brasil, poderia ser expresso, e com muito cuidado e respeito. Bom, a gente tem uma cobertura de imprensa brasileira, e aproveitem esse momento, que veio direto do Brasil, e teremos as informações e olhares do que estamos desenvolvendo como comunicação e comunidade acadêmica brasileira, e também todos os brasileiros, com nosso gostinho de Brasil, com nosso sotaque de Brasil e cheiro de Brasil. Bom, e também temos as pessoas brasileiras, jornalistas, pessoal de imprensa, a turma de imprensa inteira, que está aqui nos Estados Unidos e que levarão a essência do nosso encontro para a nossa comunidade brasileira que está do lado de cá. E aqui é a conexão. E dito isso, eu não cheguei aqui sozinha. Eu quero agradecer ao papai, à mamãe, que estão lá no interior do Amazonas, em Humaitá, em Coari, me assistindo, direto do YouTube. Em nome da minha família, eu quero agradecer a Hannah Batista, que está aqui presente. Quero agradecer ao Tomás Aquino e a toda a família dele, e ao meu companheiro, e ao meu povo amazonense. A Amazônia, a floresta, me forjou como pessoa. Em especial a cidade de Humaitá. Aos meus amigos, aos meus professores, à Universidade Federal do Amazonas, à Universidade de São Paulo, ao coletivo AIE e agora à Universidade de Harvard. E eu sou uma mulher cientista. E desde que eu me forjei, 2 anos de idade, pedi para ir para a escola estudar do meu pai, que hoje tem 70 anos, e minha mãe, que tem 52, eu pedi para ir para a escola. E nunca mais parei de estudar. Então, não tem como eu não agradecer as mulheres cientistas. Professora Márcia Castro, professora Anima Dominique, Sueli Carneiro, Sônia Guimarães, Arlene Blue, Amélia Pascoal Marques, a Ana Estela Haddad, a Vera Rocha, a Silva Maria Amado João, a Gláucia Vereno, que me empoderaram, protegeram
me ensinaram a ser a mulher cientista que se tornou presidente da comunicação da Brasil Conference 2026. E aí eu tenho uma nota, pessoal. Me questionaram o que era ser presidente e estar na liderança da Brasil Conference. Poder sonhar o futuro do Brasil com uma comunidade que vivencia os desafios diariamente, em diferentes áreas e conectando suas histórias. Para mim, presidir a conferência significa liderar um ecossistema onde a diversidade de ideias encontra o rigor acadêmico. É o espaço onde provamos que o Brasil só avança quando conectamos o conhecimento de ponta à urgência da nossa realidade. E eu quero que vocês vivenciem toda essa essencialidade. E se vocês verem algumas dessas pessoas, abracem, perguntem, porque elas representam 168 organizadores de norte a sul do Brasil. E eu, por favor, se vocês me verem, me abracem. Porque eu estou sorrindo, porque minha felicidade maior é sorrir. Porque foi assim que eu cheguei aqui, diante dos desafios que o Brasil propõe e que eu estou ajudando a superá-los. Muito obrigada e bem-vindas e bem-vindos. Calma, calma. O texto é longo, mas eu vou cut it short um pouquinho para vocês. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Lucas Moreno. Sou do Rio de Janeiro, carioca. Excelente cidade. Sou estudante de Governo e Economia na Universidade de Harvard, com bolsa completa. E, nesse ano, eu tive a honra de servir como presidente de logística da Brasil Conference 2026. E também Institutional Chair. Foi um grande trabalho, mas na prática isso significou bastante para mim. A gente estava tentando transformar algumas ideias ambiciosas que a gente tinha em realidade, igual a Merlin estava falando. Garantir que tudo isso funcionasse, cada detalhinho estivesse no lugar, put in place, para que vocês tenham uma boa experiência, foi um trabalho difícil, árduo, mas está concretizando o que a gente sonhou que estivesse acontecendo. Mais do que uma operação em si, a Brasil Conference, a gente tem esse papel grande de construir pontes. Então, tem gente que está vindo de Humaitá, tem gente que está vindo do Rio de Janeiro, tem gente que está vindo de Maceió, Cuiabá, ou gente aqui dos Estados Unidos, que já está há muito tempo também. Então, para mim, esse encontro de trajetórias, essa conexão entre as pontes é fenomenal e é a razão pela qual eu quis estar envolvido na Brasil Conference. Organizar ela, de fato, é um exercício coordenado. São muitos organizadores, gente de todo o país estudando e também ajudando na conferência. Então, é um caos, mas um caos muito legal. A Brasil Conference em si é a prova que a gente está ali que é possível um grupo de estudantes alinhar propósito com excelência e também com uma excelente execução. Nós conseguimos trazer uma coisa que é gigantesca, até a sua 11ª edição, agora para a 12ª. Então, é uma honra enorme e um grande prazer estar tendo todos vocês aqui. Estou cutting short. Nesse sentido, a gente tem muitas pessoas a agradecer, então vou fazer bem geral. Muita gente, organizadores, como vice-presidências, tanto do meu time, quanto de conteúdo, fundraising, impacto social, trabalharam muito. Muitos organizadores fizeram isso tudo possível, tiveram um comprometimento fenomenal, sensacional para que tudo isso acontecesse e que o evento se tornasse possível e estivesse em execução agora, nesse momento. Gostaria também de agradecer aos professores. Eu tive grande inspiração deles, mas propriamente nesses últimos 8 meses eu precisei de muita ajuda, então foi bem caótico. Ainda tenho 21 anos, então ter esse aprendizado com vocês é maravilhoso e ajudou bastante nessa jornada como presidente de logística e estar junto com essa galera fenomenal. Professor Léo Budge, professor Rodrigo Verde, professora Nilma, professora Márcia Castro,
Vocês são incríveis e eu devo essa copresidência a vocês. Nossos patrocinadores também, falando um pouquinho de fundraising. Parceiros, muito obrigado por continuarem acreditando na Brasil Conference. 12ª edição, a gente vai ter a 13ª, a 14ª, a 15ª, e a gente conta com o apoio e o suporte de vocês. Esse evento, para mim, esforços bem executados durante muito tempo. Então, todo o time, todos os organizadores trabalharam muito, toda semana tendo prova, tendo aula, com chuva, dia bom, a gente se reunindo. Foi insano, mas foi inacreditável. Então, eu fico muito feliz que vocês estão todos aqui e sejam muito bem-vindos à Brasil Conference 2026. Pessoal, muito bom dia. Eu sou Marcelo Bernardino, eu faço mestrado em Políticas Públicas em Harvard e sou responsável pela área de conteúdo da Brasil Conference. Hoje e amanhã, vocês vão aproveitar mais de 20 painéis para falar de tudo sobre o Brasil. A gente vai falar de saúde, de educação, de segurança pública, mas também de AI, de indústria, nós vamos falar de startup, de empreendedorismo e também da nossa cultura. Porque falar de Brasil é falar da nossa essência. Então, vamos falar de moda brasileira, da nossa música e do nosso futebol. Para tudo isso acontecer, contei com um time de mais de 20 voluntários, que eu agradeço aqui, em especial as 3 vice-presidentes, que, se não fosse elas, isso tudo não existiria. Então, Daniela Rossetti, Clarissa Dias e Marcela Cardoso, muito obrigado pelo trabalho de vocês. O Brasil tem muitos problemas. A gente não está aqui para negá-los, mas para discuti-los. E ter speakers que já fizeram mudanças transformadoras para o país e que seguem acreditando nisso, é o objetivo da Brasil Conference. Que todos vocês saiam daqui inspirados e acreditando um pouquinho mais que o Brasil vai dar certo e que a gente vai ter um país incrível de se viver. Muitos daqui são estudantes de graduação, mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Eu sei que oportunidades aqui estão sobrando, mas, ao mesmo tempo, seja retornando ao nosso país ou seguir trabalhando daqui, nunca tirem o Brasil do radar de vocês. Seja na pesquisa, seja com seus trabalhos, e porque, assim, com as pessoas mais talentosas discutindo e trabalhando para o nosso Brasil, a gente vai conseguir chegar lá. Que todos tenham uma ótima conferência. Gente, um bom dia. Meu nome é Caio Silva, eu sou estudante de graduação de Física aqui no MIT, estou no meu 4º ano, e nesse momento a gente está numa sala com mais de centenas de pessoas, uma coisa gigantesca, um evento lindo. E é muito interessante lembrar que há 9 meses atrás isso não passava de um sonho. Éramos 5 pessoas numa salinha do MIT, discutindo como que a gente vai fazer tudo isso se tornar realidade. E naquela época, era muita barreira que a gente enfrentava, e era muita dificuldade, muita dúvida se isso seria possível de ser feito. E eu lembro que naquela época, eu falava com meus pais, e eles falavam para mim, mas Caio, você é da física, você vive nos livros, o que você está se metendo com essa conferência que não tem nada a ver? E eu lembro que eu falava para eles, se pensar de maneira crítica, vocês estão certos, isso aqui é muito diferente de tudo que eu já me meti. Mas quando eu estou naquela sala do Zoom, conversando com os co-presidentes, a energia é tão boa, a intenção é tão boa de construir algo do zero, é tanto impacto social que quer ser feito, e eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui, mas eu estou acreditando que eu estou fazendo certo estando nesse lugar. E eu sinto que a Brasil Conference se resume nisso, acreditar. De repente, depois de um tempo, passou de ser nós 5 e tivemos vários vice-presidentes que decidiram acreditar no impacto dessa conferência. Que se pensasse de maneira lógica, era mais fácil fazer a graduação, fazer o PhD e focar nos estudos. Mas que olharam e falaram, isso vale a pena ser feito. Existe algo bonito do que está sendo feito aqui.
E organizadores decidiram lá também. Mesmo não tendo a posição de liderança no nome, tomaram liderança da conferência, tomaram responsabilidade. Estão todos os dias, durante a graduação, durante o PhD, participando de reuniões na madrugada, participando de conversas, de entrevista, mandando e-mail. Estão desde as 6 da manhã correndo agora, fazendo um tanto de coisa. Mesmo sendo algo que não era necessário eles fazerem, acreditaram que era algo que fazia sentido. Eu não sei se eu vou me passar um pouco a perna aqui no que eu vou pedir, mas eu queria que todos os organizadores que estão aqui se levantassem ou estendessem a mão que está ali no fundo. E eu queria pedir uma salva de palmas para todo mundo que está aqui ajudando a organizar isso aqui. E não só o time, mas os vencedores do Impacto Social, que em setembro receberam um formulário sem nome, sem rosto, sem voz, e que pediam para eles ser o mais sincero com a gente e contar tudo o que eles passaram na vida. E naquela época, o mais razoável era pensar, olha de onde eu vim, o que eu sofri, o que eu passei. Será que essa conferência vai me ouvir, vai entender a importância da minha comunidade, da minha luta? E que naquele momento decidiram acreditar na conferência, que a gente queria fazer algo bom e queria fazer algo bonito. Então, eu queria agradecer a todos, desde os co-presidentes, a nossa salinha no Zoom, tentando tirar tudo isso do papel e transformar em realidade, até os vice-presidentes, os organizadores, vencedores do Impacto Social, professores, todo mundo. Muito obrigado por acreditar na Brasil Conference. Agora eu vou passar a fala para o Dean do Sloan do MIT, que reservou esse espaço para a gente, garantiu que tudo isso fosse possível. Vamos ouvir ele. Bom dia, bem-vindos ao MIT. Queria começar parabenizar os organizadores dessa conferência, todos os presentes, vice-presidentes, mas agora vou mudar para inglês, que seria melhor para vocês. Welcome everyone to MIT and to MIT Sloan. It's so wonderful to have you here. It's such a privilege to be able to host this incredible conference, the 12th edition of the Brazil Conference. My name is Richard Locke. I have the great privilege and pleasure to serve as the Dean of the MIT Sloan School of Management. This is actually my second tour of duty at MIT. I was a graduate student here. I taught here for 25 years. Then I went to Brown University, where I served as the provost for almost a decade. Then I worked at Apple, running Apple University, and I've just come back to MIT, and it's a very, very special place, and it's great to be here. And I remember in my first tour of duty being very involved in the Brazil conference. I speak Portuguese and I understand Portuguese, so be careful when you say, essa cara, like, be careful. I will understand. And did a lot of work with large firms like Ito and Vale, small firms, a lot of entrepreneurial firms, government agencies like IPEA, ENAPI, and Banco do Nordeste. So it's really a really wonderful pleasure to be here and welcome you here today. So let me tell you a little bit about why I think it's so important that today we launched the conference here, even though this is a conference that cuts across many different universities in this region. The theme of the conference, it's not there anymore, but transforming desafios into innovation, et cetera. How do we translate those challenges into innovation? I think is really critical these days, not just for Brazil, but I think for the whole world. And that's why I think it's so important that we're beginning the conference today here at MIT and Kendall Square. Kendall Square, like Silicon Valley, are the two most dynamic economic clusters in the United States, and some would argue in the world. And what makes them so dynamic? Two things. One is the incredible partnership, parceria, between amazing universities, not just MIT and Harvard, but all the universities in the region, and industry.
It's that collaboration, that partnership, that's mutual exchange of information and people, et cetera, that I think makes this place so dynamic, and where I lived until July, Silicon Valley, also very, very dynamic. That's what makes it really special, number one. And the second reason why I think these areas are so dynamic, and maybe we can learn something from them, bring some of those lessons to Brazil, is that it attracts an incredible cluster of talent from all over the world, regardless of your background. And I loved hearing the stories of the different presidents and vice presidents and organizers of the conference. People, regardless of where you come from, what you look like, what you believe in, what your parents did or didn't do, et cetera, you come here, there's a cluster of people, and it's a way of liberating that talent and engaging that talent to work on this innovative ecosystem. That's what makes a place like MIT, Kendall Square, Harvard, Boston so dynamic, and I think there are lessons for that for Brazil. So I was in Brazil last week, just unfortunately only for 3 days. If you're a dean, that's all you get is 3 days to do things. And in the conversations I met with MIT, has hundreds and hundreds of alums there, and I did an alumni event and was talking to alums in different organizations, government agencies, universities, firms. And one of the things that we proposed is how can we, around specific ideas, and Caio, you mentioned several of them, around health, around AI and its impact on the future of work, on advanced manufacturing, and how to use advanced manufacturing technologies to recreate well-paying manufacturing jobs for middle-class people. How do we think about climate change and clean energy and sustainability, et cetera? These are big issues that are confronting the entire world, and they are big issues that, of course, are very central to the future of Brazil. And so one of the proposals that we talked about last week when I was in Brazil is, given that these are sort of the anchor issues that MIT is, I'm talking about MIT because that's just my little piece of the world, but it's true for many of you who come from other universities as well. So I'm not trying to slight you, I'm just trying to be very conscious about what I can speak about. At MIT, we have decided to put flags in the ground around a small number of big issues like Gen AI and the future of careers in industry, or climate and clean energy, or health. And by health, I mean not just sort of the service, sort of the work that we heard, the public health issues and et cetera, but actually how do you take breakthroughs in biology and bioengineering and biotechnology and use those breakthroughs to actually promote high quality and accessible, in other words, affordable healthcare for all. How do we think about these issues? So this is what we're working on here. And it seems to me that the way that we can begin to transform desafios into oportunidades is to build those parcerias. So how can we at MIT, or we in this room, coming from many different universities, many different organizations, can we, around those specific issues, so be focused on health, on climate, sustainability, agriculture, water, advanced manufacturing, future of work, can we actually create parcerias with great local universities, local companies, government agencies, NGOs that are in Brazil, and do the work that way? And I think if we focus that way, it's great for everyone, because what I think is important is we're only going to continue being great here in Cambridge or in Boston if we're actually learning from others around the world. We don't have a monopoly of knowledge. We're lucky that we bring so many wonderful people here, but if we can actually have those parcerias with, say, local institutions in Brazil, I think we can have an impact translating our knowledge and helping, but I think equally we will learn from them and be better here. It's just a mutually, sort of a mutual beneficial thing. And I think that that's what we should be thinking about. Specific projects with specific partners around, specific issues that are important, not just for Brazil, but also for the world. And I think if we can do that, then we can show that the parceria, the partnerships, are not exploitative or one way or condescending, et cetera, but they're mutual. And it creates bridges for the future so that we can have the 13th, 14th, 15th, 17th edition of the Brazil conference focused on these issues. So that's, I hope,
some of the issues that you'll be talking about going forward over the next several days are how do we actually specifically, project-based, people-based, et cetera, figure out how we actually connect these ideas into projects that we can realize and make a big difference for Brazil, but also for the world. So that's what I hope you all can talk about today. That's what I'm committed to doing at MIT Sloan. That's what Rodrigo and I have been talking about. This is the way that we should be thinking about international partnerships. American universities run around planting their flag around the world. That's not a really good strategy. The way that we should be thinking about is where in the world should we be so that we can be stronger doing the important work that we're supposed to be doing, addressing the world's big challenges, transforming those challenges into opportunities and growth for the world, for Brazil and beyond Brazil. So let me just conclude. I like this, vou cut it short. I think I heard a couple times there. Let me also cut it short by just, first of all, just again, thanking and congratulating the organizers of this conference, thanking all of you who have supported this conference financially, logistically, contributing your talent and your time. It's just really amazing to see such a thing on a cold Saturday morning. And I hope that what happens is that over the course of this conference, but beyond the conference, that we are really always thinking about two-way learning. How are we going to learn from one another so that we can be stronger and that we can bring that strength here to Brazil and make a difference. I just want to say how privileged I feel to be here today and really want to thank you for being here. Welcome again to MIT Sloan, and I hope to see a lot more of you in the years to come. Obrigado. Declaramos oficialmente a Brasil Conference 2026, o futuro do Brasil transformando desafios em progresso, oficialmente aberta. Bora, pessoal!